Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sou o pastor Henrique Oliveira. Nesse canal nós temos devocional de segunda a sexta, às 8h30 da manhã, e leitura bíblica às 22 horas. E você é meu convidado para estar nesses horários comigo, para que a gente possa conhecer mais a palavra do Senhor, tá bom? Se você é novo por aqui, se inscreva, curta, comente e compartilha esse vídeo para a glória do Senhor. Vamos lá, Êxodo capítulo de número 13. Vamos seguir a leitura bíblica. Deixa eu só acertar aqui. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então Moisés disse ao povo: Lembre-se deste dia em que vocês saíram do Egito, da casa da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não coma nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde fluem leite e mel. Vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia, façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum em todo o seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: Assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe será como um sinal na sua mão e memorial na sua testa, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra este estatuto na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, dediquem ao Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Se, porém, não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos perguntarem: O que significa isto? Digam-lhe: Com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. Quando o faraó resistiu e se recusou a deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso, sacrifica ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgate todos os nossos primogênitos. Isso será como sinal na sua mão e marca na sua testa, de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse: Para que, em caso de guerra, não se desanimem e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na fronteira com o deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem em frente de Pi-Airote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, e eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Assim fizeram
os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o coração do faraó e dos seus oficiais foi mudado, e eles disseram: o que foi que fizemos? Deixamos ir os israelitas e perdemos nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar o seu carro de guerra e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito e também 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchassem triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e as tropas, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que avançavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Preferimos ser escravos dos egípcios a morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado por meio do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, pondo-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca, com um forte vento leste que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Na madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor se inclinou e viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Isso mostra o poder do nosso Deus, né? Fez que as rodas dos seus carros de guerra se soltassem, de forma que tinham dificuldades em conduzi-los. Então os egípcios disseram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Os israelitas, porém, atravessaram o mar, pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu a mão poderosa do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor
e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Então Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus do meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro. O seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército do faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Na grandeza da tua majestade, derrubaste os que se levantaram contra ti. Enviaste o teu ardente furor, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como uma parede. As águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo dizia: eu os perseguirei e os alcançarei. Dividirei o despojo até ficar satisfeito. Com a espada na mão, eu os destruirei. Mas sopraste o teu vento, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas poderosas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, admirável em glória, autor de prodígios? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com o teu amor leal, conduzes o povo que resgataste. Com a tua força, tu o levas à tua santa habitação. As nações ouvirão e estremecerão. Angústia se apoderará do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficarão aterrorizados. Os poderosos de Moabe serão tomados de tremor. Os habitantes de Canaã desesperarão. Terror e medo cairão sobre eles. Pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Quando os cavalos, os carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca. Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur durante 3 dias. Caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara, quer dizer, amargo, né? O povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: Que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um pedaço de madeira. Ele o lançou na água, e essa se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu estatutos e ordenanças, e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se vocês derem atenção à voz do Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é justo diante dele, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus estatutos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. E é isso. Êxodo 13, 14 e 15, para a glória do Senhor. Deus abençoe e nos vemos amanhã no devocional, se Deus assim nos permitir. Tenha uma excelente noite e fique na paz do Senhor.